Eu sou Admilson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentado em um bate-papo leve e descontraído. Estou aqui com minha amiga Ondina Torres. Bom dia, Ondina. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Irandi. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E também com meu amigo e irmão Irandi Protásio. Bom dia, Irandi. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Ondina. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. E que nós possamos ir para mais um podcast muito feliz. Muito bem. E hoje nós vamos dar início ao nosso podcast com a terceira e última parte da história sobre o personagem mais importante, em nosso ponto de vista, da vida de Jesus, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Continuando com a narrativa de Humberto de Campos, no Boa Nova, no capítulo 30, intitulado Maria, pela psicografia de Chico Xavier. Ainda no Gólgota. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali em preces silenciosas, até que o mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Bataneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade do seu coração. Bom, nesse trecho, vemos Maria como uma mãe. Ela sente saudade, sente dor, revive tudo o que aconteceu na cruz. Ela não era insensível, ela sofria. Mas há algo muito bonito aqui. Ela sofre sem revolta, desde o faça-se em mim. Maria aprendeu a confiar em Deus mesmo sem entender tudo. Enquanto muitos estavam confusos e com medo, ela permanecia firme, em silêncio e oração. Maria nos ensina que é possível sofrer sem perder a fé. A dor pode existir, mas a confiança em Deus pode ser ainda maior. É verdade, Ondina. Maria sofreu como mãe humana, mas seu sofrimento foi vivido com fé e entrega. Seu amor por Jesus ficou ainda maior depois da cruz. Sua dor estava unida à certeza de que Deus cumpriria suas promessas, dando continuidade à leitura do texto de Humberto de Campos. Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual, por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. A este tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E aí, vamos analisar essa parte do texto, relacionando-o com o Evangelho segundo o Espiritismo. O filho de Zebedeu é o apóstolo João, aquele a quem Jesus confiou Maria aos pés da cruz. Na leitura espírita, João honra o compromisso espiritual, compreendendo que a palavra do Cristo ultrapassa a morte física. Aqui vemos a lei de responsabilidade. Quem ama verdadeiramente, cuida. Honrai vosso pai e vossa mãe. Capítulo 14. Quando Jesus confia Maria a João, ele amplia o conceito de família. João, ao acolher Maria, cumpre o mandamento em sentido espiritual, mostrando que a verdadeira filiação não é apenas consanguínea, mas afetiva e moral. No Espiritismo, somos todos membros de uma mesma família espiritual. A lei da caridade,
capítulo 11, amai-vos uns aos outros. João oferece a Maria um refúgio amoroso de sua proteção. Isso é caridade viva, como ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Não apenas esmola material, mas acolhimento, presença, cuidado e ternura. Maria, por sua vez, aceita o amparo, ensinando que a caridade também se realiza quando permitimos ser ajudados. Bem-aventurados os aflitos, está no capítulo 5. Maria é apresentada como espírito saudoso. Aqui vemos o ensinamento espírita de que a dor faz parte da experiência humana, mas pode ser vivida com resignação e esperança. Maria não se revolta, ela confia na justiça divina. Exemplo perfeito do aflito que compreende o sentido espiritual do sofrimento. Laços de família, capítulo 14 também. João e Maria simbolizam os laços espirituais que se fortalecem nas provas. O Evangelho segundo o Espiritismo ensina que os laços do Espírito são mais fortes que os da carne. Esse encontro não é casual, mas fruto de afinidade espiritual e compromisso assumido antes mesmo da encarnação. Cristo como modelo moral, capítulo 6. Ao recomendar Maria a João, Jesus ensina, mesmo na cruz, que o amor não abandona, a responsabilidade permanece. O dever moral não se interrompe com a morte. João compreende o ensino e o transforma em ação, tornando-se exemplo do verdadeiro discípulo, como propõe o Espiritismo. Barbosa, complementando o que você já disse, o que mais dói aqui é Maria perceber que o nome de Jesus começava a gerar discussões. Isso deve ter sido muito difícil para ela, como uma mãe, sabe? Mas Maria, ela não se prende a privilégios e nem a títulos. Ela não usa o fato de ser a mãe de Jesus para se colocar acima de ninguém. E quando João a acolhe, vemos algo muito simples e muito profundo. Família não é só de sangue, é cuidado e é responsabilidade, como você acabou de dizer. Quantas vezes na vida alguém não é nosso parente e se torna nosso verdadeiro apoio? Eu mesmo tenho pessoas assim na minha vida. João acolhe, Maria aceita. E isso também é humildade, permitir ser cuidada. Exatamente, Ondina e Barbosa. Aceitar ser cuidado, como vocês disseram, não é ser fraco, mas ser inteligente. Recobrar as forças, principalmente quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas. E Maria fez isso, humildemente aceitou a mão de João como apoio para aquele momento. Vemos nisso uma importância muito grande, pois, a partir daí, ela se restabelece e inicia um lindo trabalho, como nós vamos ver daqui para frente. Então vamos voltar aqui ao belíssimo texto de Humberto de Campos, que diz: E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudesse abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distante 3 léguas, ou seja, mais ou menos 14,5 quilômetros da cidade. A habitação era simples e pobre. Demorava-se num promontório, de onde podia se avistar o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens, e no altar imponente da natureza, se reuniam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Nossa, Irandir,
Você falando do lugar, eu já consegui imaginar que lugar tranquilo onde eles foram morar. E João preparou uma casa simples, nada grandioso. E é ali, longe do barulho, que eles passam a lembrar de Jesus. Isso nos ensina algo muito importante. Não é o tamanho do lugar que faz o evangelho acontecer, é o amor. Quantas vezes uma sala simples, uma mesa e um café são suficientes para consolar alguém? E isso que acontece ali, uma casa comum que se transforma em lugar de paz por sua moradora. Pois é, Ondina, tudo tem o tempo certo, né? A princípio, Maria foi acolhida pelos parentes. Ali ela viu a vaidade humana de perto, quando disputavam o privilégio de ser parente de Jesus. Enquanto ela, que era a mãe, permanecia dentro do seu quadro de dor. Mas exatamente nesse momento, Deus envia João, que tira Maria dali e a leva para um ambiente onde ela, longe de tudo e de todos, pode agora pensar em Jesus e ter serenidade. Aqui entra uma outra lição. Ela permanece, apesar da dor, em paz, vendo a disputa acontecer. Não se envolve, espera, aguarda os acontecimentos sem julgar ninguém, certa de que não está desamparada. Então, quando estivermos em uma situação assim delicada e observarmos alguém se referindo a nós ou a algum dos nossos, vamos lembrar de Maria e manter a serenidade, a paz interior, aguardando a ação de Deus. Porque o normal, né, é nós sairmos em nossa defesa do nosso próximo e criarmos um clima muito ruim, piorando a situação que vivemos. E Humberto de Campos continua. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalavam-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. Essa parte já nos deixa mais felizes, né? Porque Maria aceita tudo com alegria. Depois de tantas dores, o texto aqui de Humberto de Campos não nos mostra Maria alegre. Não uma alegria barulhenta, mas aquela alegria serena de quem reencontra o sentido da vida no serviço e no amor. Pois é, Ondina, dá para imaginar a alegria de Maria, né? Sair de um ambiente que, embora tenha acolhido, era diferente do que estava habituado. E agora, ir para um lugar mesmo modesto, mas dentro da natureza e de frente para o mar, bem tranquilo e junto de um coração habituado ao seu. Deus lhe presenteou com um local de paz, onde ela iria deixar suas lembranças percorrer a mente e ligar-se mais facilmente a Jesus e a Deus. Exatamente, Irandi. E Humberto de Campos continua enchendo os nossos corações de emoção e ensinamentos maravilhosos que vêm de Maria, a mãe de Jesus, esse espírito sublime. Vamos continuar. Casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças. Falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles
espalharam um clarão de esperança por todos os sofredores, ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. E aqui vemos, né, Ondina e caros ouvintes, o ensinamento do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. O sítio singelo indica simplicidade material, mas riqueza moral. Onde há amor verdadeiro, os sofredores naturalmente se aproximam, atraídos pela vibração do bem. Maria não espalha promessas, ela espalha esperanças. Isso se relaciona ao capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, pois sua presença encarnada entre os humildes demonstra que Deus não abandona os que sofrem. O clarão simboliza a luz espiritual, que consola sem necessidade de palavras. João representa a evangelização da palavra, pela instrução moral, como propõe o Espiritismo. Esclarecer consciências, educar o espírito, preparar o futuro. Ela atendia do pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Aqui está um dos pontos mais profundos do texto. Maria pratica o ensinamento do capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo, cuidando das dores visíveis e invisíveis. As úlceras representam dores físicas, chagas, morais, sofrimentos da alma. O santuário doméstico mostra que o lar pode ser templo, ideia central do evangelho no lar espírita. O texto mostra dois caminhos do evangelho. João, a palavra que esclarece. Maria, o amor que consola. Ambos são necessários. O Espiritismo ensina que sem amor, o conhecimento não salva. Sem esclarecimento, o amor não liberta plenamente. E sabe o que eu consegui enxergar aqui agora, Barbosa? Quando a gente lê a história de Chico Xavier, como que eram os atendimentos, né, no início, na casinha simples, que ele começou a atender, eu consegui enxergar direitinho como que era lá, a casa de Maria. Também, né? Divaldo também, Divaldo, né? Com certeza. Mas é porque eu acho que eu estou aqui pertinho, né? De Pedro Leopoldo, e aí Chico sempre vem à minha mente. E eu também já frequentei muitas reuniões espíritas em lares modestos, quando ainda não tinha centros espíritas. Eu acho que é isso, né? Deu início ali a um evangelho no lar, né? Na casa de Maria. E o que mais me tocou aqui foi perceber que Maria, ela não fazia discursos, ela não anunciava promessas. Ela simplesmente estava ali. E às vezes é isso que o aflito mais precisa. Alguém que nos escute, que acolha, que ofereça presença e amor. A esperança, ela nasce naturalmente quando o coração é sincero. É isso mesmo, a lembrança aí foi bem lembrada, viu, Ondina? E nesse momento, né, depois de tanto sofrimento, tanta saudade que guarda só para si, Maria, naquele cantinho aconchegante, tem com quem compartilhar os momentos vividos por Jesus. Porque até então ela não estava compartilhando, né? Lá na Batané ela não tinha como fazer isso, né? E passar a ajudar aqueles corações sofridos e que até aquele instante sem esperança. E continua então Humberto de Campos na sua narrativa. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos reconhecidamente, murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos.
Quem não lhe devia um favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava das homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus. Mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam uma presença era para a sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. Diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Pois é, Iranzi, o que me chama mais atenção aqui nesses 2 parágrafos que você acabou de ler é esse título, Casa da Santíssima. Não nasce de uma instituição, nem de um decreto, mas da gratidão de quem foi acolhido na dor. É o reconhecimento espontâneo de quem encontrou o consolo. E isso acontece até hoje. Quantas pessoas a gente conhece que viram referência de amor e acolhimento, não porque quiseram ser, mas porque simplesmente estenderam a mão nos momentos mais difíceis. São pessoas simples, que dizem uma palavra certa, que escutam sem julgar, que acolhem como uma verdadeira mãe. Maria aceitava com ternura essa confiança. Isso nos mostra que o verdadeiro amor ele não se impõe. Ele é reconhecido naturalmente. E é por isso que os desamparados a procuravam. Idosos, enfermos, mães aflitas, todos encontravam nela não milagres espetaculares, mas o conforto, a esperança e o carinho. E Maria nos ensina que quando vivemos o amor do Cristo, com humildade, nos tornamos, sem perceber, um ponto de apoio para quem sofre. E talvez essa seja uma das formas mais puras de santidade, ser abrigo. Exatamente isso, Ondina. Antes que o Irandir fale, eu estava lembrando, agora você lendo essa página aí agora, essa parte aí, eu lembrando aqui, né? Quantas Marias surgiram depois? Irmã Dulce, Madre Teresa, né? Que foram tão mães de tantos necessitados, né? Que bom se tivéssemos mais Marias. Ô Barbosa, eu acho que nós temos, porque aquelas que nós não conhecemos, estão aí, como é que chama? Nas comunidades. Aquelas que são anônimas, né? Exato. Essas anônimas. Eu tive, e graças a Deus tenho, né? Eu tive uma mãe assim, né? Que nos acolheu, né? Nos acolheu naquele momento, toda a nossa família, através da minha mãe, ela nos acolheu. E nos acolhe hoje agora no plano espiritual. Né? Veio pela segunda vez agora me acolher e acolhe todo o meu pessoal. E a vocês também, que já tiveram oportunidade de saber e não sei se conseguiram falar com a mãe Conceição. Mas existem, sim, graças a Deus, existem muitas mães, muitas mãos, muitos pais, né, que estão aí amparando, levando esse exemplo que nos deixou Maria. Né? E isto é ser sem perceber. Olha que coisa gostosa, né? E vamos ler, então, mais um trecho do texto de Humberto de Campos, que mostra nesse parágrafo Maria ensinando-nos a aconselhar. É uma coisa que nós precisamos aprender bastante, né? Para fazermos com muito carinho, muita humildade e muito amor. Então, diz Humberto de Campos: minha mãe, dizia um dos mais aflitos,
Como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso de sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. À luz da visão espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, essa frase de Maria é uma síntese profunda da filosofia cristã vivida, oferecendo consolo, esperança e orientação espiritual. Isso também passa, dizia ela, carinhosamente. Aqui Maria expressa uma das verdades centrais do Espiritismo, a transitoriedade das provas humanas. Nada do que é material ou circunstancial é definitivo. Doença, dor, humilhação ou perda são estados passageiros do espírito imortal. Esse ensinamento dialoga diretamente com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que afirma que o sofrimento tem fim e finalidade educativa. O tom carinhoso revela que o consolo espírita não é frio nem distante, mas envolvido em ternura e compreensão. O reino de Deus no Espiritismo não é um lugar físico, mas o estado de consciência, construído dentro do espírito à medida que ele assimila as leis divinas. Isso se harmoniza com o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, que ensina que os valores espirituais são os únicos permanentes. Aqui está o ponto mais elevado da frase. A finalidade da existência, segundo o Espiritismo, é a realização do amor, que se expressa na caridade, no perdão e na fraternidade. Esse amor não passa por quê? Não depende da matéria, não se limita a uma encarnação, é conquista do Espírito Eterno. A frase ensina que as dores passam, as provas são temporárias, o Espírito é eterno e o amor divino é a única conquista permanente. Maria, na visão espírita, consola sem iludir e fortalece sem negar a dor, lembrando que tudo o que nos aproxima de Deus permanece e que tudo o que nos afasta é transitório. É porque eu não tenho como mostrar aqui a parede da minha sala, mas bem na parede que fica de frente para a porta de entrada eu coloquei essa frase: tudo passa. E em momentos de desespero eu olho para ela e leio, e realmente passa. Então eu aconselharia a todos vocês escrever essa frasinha no cantinho, no travesseiro, no lado da cama. Quando acordar de manhã, olha lá, tudo passa. E lembrar que realmente tudo vai passar. Ô Barbosa, você me lembra o Chico Xavier, porque ele colocou também, ele mandou perguntar a Maria e ela falou essa frase, tudo passa. E ele mandou colocar ela na cabeceira da cama dele. Né? Eu vou dar então continuidade à leitura aqui do texto de Humberto de Campos. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória os Tiberíades distantes. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem em nenhum instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara sem cansaços nem amargura. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Consigo fechar os olhos e imaginar esse mar maravilhoso que ele descreve aqui. E é tão bonito perceber que a Maria ela envelhece sem nenhuma amargura, sustentada pela certeza da proteção divina. Isso nos lembra que a fé verdadeira,
ela não elimina da memória, ela não elimina a memória da dor, mas ela transforma o modo como a gente a carrega. É verdade, Odina. Eu agora vou olhar o mar de uma forma diferente, sabe? Eu vou procurar olhar com esse olhar de Maria, porque naquela calmaria, naquela paz que de vez em quando nós olhamos assim, ele está bem sereno, bem tranquilo, né? Mas ali naquele momento é gostoso fazer uma prece, sentir, né? Na brisa, parece que a brisa responde para a gente a nossa prece. Mas perfeito, Ondina. E continua então Humberto de Campos a relatar. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhe os lares, metiam-nos a ferros nas prisões, e falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústia do coração por amor do seu filho. Enlevada em suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Nossa, eu já senti toda essa emoção, porque Maria é realmente a nossa mãe, né? É tão bom conversar com ela e falar, mãe. E o Evangelho nunca prometeu facilidades. Ser fiel a Jesus, desde o início, significou perseguição, perda e dor. Lares completamente destruídos, corpos feridos, famílias separadas. Tudo isso por amor à mensagem do Cristo. Como pode? Estamos falando somente de amor. E isso nos toca porque ainda hoje ser fiel ao bem exige renúncia. Não como aquela época, claro, pois não são feras nas arenas, mas são os julgamentos, a solidão, a incompreensão, até dentro, às vezes, da própria família. Diante de tanta dor, Maria não reage com revolta e nem desespero. Ela faz o que sempre fez. Ela ora. Ela nos ensina que quando não podemos mudar os acontecimentos, podemos sustentar o mundo com a prece. Essa mulher que perdeu o filho na cruz passa a ser chamada simplesmente de mãe, minha mãe. Ela já não é apenas a mãe de Jesus, mas a mãe da humanidade inteira, a humanidade sofredora. Todos que chegam até ela buscam o mesmo, o acolhimento. E é exatamente o que Maria oferece. E, dando continuidade ao texto de Humberto de Campos, ele segue narrando o seguinte: maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as boas aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudações do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçurosos? Nenhum lhe surgia até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvira aquela voz meiga e carinhosa noutros tempos. Que emoções eram aquelas
que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia. Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede, anônimo, lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Desculpe que é difícil. Para mim é difícil ler esse relato aqui, ver esse encontro de Jesus vindo buscar a mãe dele, a nossa mãe, né? É muita emoção, muita emoção. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe se ofereciam, num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último laçaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocaram ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para ajoelhar-se. E aqui a gente vê a humildade dela, né? Tanto sofrimento, tanta coisa, mas ela quis, quando reconheceu e viu que era ele, ela quis se ajoelhar nos pés dele. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-se, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse com carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo, como que se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. É muito lindo isso, é muito lindo. Se todos nós pensássemos e pudéssemos, na nossa mente, viver esse momento, nossa, que lindo deve ter sido isso, né? Que lindo. E que eu tenha notícia, né, durante o tempo que eu frequento o espiritismo, essa coisa toda, as religiões, que eu tenha conhecimento, apenas um outro ser foi resgatado por Jesus. Foi o nosso Chico Xavier. Que eu tenha conhecimento. E Maria teve esse privilégio todo. E é por isso que tem aquela historinha que diz que Pedro chegou para Jesus, né, reclamando que estava entrando muita gente clandestina no céu. E Jesus mandou ele investigar. Ele foi lá, investigou e voltou. Jesus, já sei o que foi. É Maria que está pegando pela mão e botando ele lá por um buraquinho lá do céu. Isso tinha que ser minha mãe, deixa quieto, deixa ela fazer como ela quer. Então, quem ora a Maria não está perdido.
Na verdade, Jesus veio buscar muita gente, né? E tenhamos certeza que se nós andarmos direitinho, nós praticarmos a caridade, ele vai vir nos buscar também, né? Ele, através desses emissários divinos, ele vem sempre nos buscar. Jesus nunca foi embora, né? Ele está sempre aqui junto com todos nós. Realmente é muito emocionante, né? E aqui, então, nós atingimos o ápice da narrativa fiel de Humberto de Campos. Jesus, que nunca se afastou de sua mãe, chega não se apresentando, vem como um dos vários seres necessitados que a buscam diariamente. Ela o recebe com o mesmo carinho que recebe os demais. E depois ele se mostra. Eu não vou me alongar para não perdermos a emoção que o texto nos fala, né? Mas algo curioso acontece quando ele se revela. Ela o identifica quando vê as chagas em suas mãos e instintivamente olha para os seus pés. Era ele mesmo. Imagina a sensação que ela sentiu, como já foi falado, né? E ainda busca uma confirmação e vai apalpar a lateral próxima do seu coração, aonde está a chave. Maria não duvidou dele, apenas se certificou. Um ensinamento muito bom para nós. Não devemos duvidar, mas sim nos certificar do que se apresenta aos nossos olhos e do que nos é dito. Ela mostrou que devemos fazer isso expressando muito carinho e muito amor. E a promessa do anjo se cumpre aqui quando Jesus lhe diz: pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Me lembrei agora que quando as minhas duas filhas nasceram, eu fiquei procurando uma marquinha para que se roubassem de mim, eu falava, não é minha, olha aqui, essa marquinha. A Alice tem uma marquinha no pé e a Gabriela tem uma marca no pescoço. Eu acho que é coisa de mãe, a gente querer ver exatamente aquilo que é material, né? Pegar e ter certeza, se certificar, porque um reencontro da mãe com o filho deve ser algo, né? Assim, inimaginável, depois de tanto tempo separados. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, Barbosa, que você falou lá de Jesus. Tem uma narrativa de Divaldo que Jesus vem receber Maria Madalena, que é algo assim também de uma emoção muito profunda, né? Muito profunda mesmo. Mas essa de Maria supera todas, mas realmente eu me lembrei aqui desse episódio que Divaldo narrou. Então, vamos continuar a narrativa. Ao outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor, mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, da maravilhosa beleza. Reviu
todos os quadros do apostolado de seu filho. E só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde, um instrumento musical. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles sustentadas por misérrimos escravos. Mas alguns momentos, e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração com um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi então que, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus.
em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes do que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Humberto de Campos, irmão X. Eu estava ouvindo agora o seu relato aqui, imaginando, né? Eu não sei como alguns irmãos nossos dizem que não consideram Maria como uma pessoa que merece, né, o nosso respeito. Foi simplesmente a mãe de Jesus, é uma mulher normal. Como é que uma mulher normal, antes mesmo de chegar ao seu destino, né, na passagem daqui para lá, já faz isso? Já vai consolar aquelas pessoas, fazer com que aquelas pessoas que estavam perto da morte, de serem conduzidas ali para as feras, irem para lá cantando hinos a Jesus. Olha só quem era essa mulher. O poder que essa mulher tem. Não é à toa que eu amo cantar para Maria. Mas eu não vou mais tecer nenhum comentário sobre essa parte, porque o texto ele fala por si. E qualquer coisa que eu disser vai tirar a beleza dessa narrativa. Enquanto nós montávamos todo o roteiro, um espírito amigo, ele nos deixou esta prece. E vamos todos, então, segui-la. Amado Mestre Jesus, mentores amigos que nos sustentam, ao finalizarmos este estudo, envolvendo nossa mente na luz que emana da figura de Maria, mais do que uma lembrança histórica, buscamos nela a inspiração para as nossas próprias lutas. Rogamos que nos alcance a doçura de Maria, para que saibamos falar com afeto, mesmo nos dias difíceis. Que nos contagie a sua abnegação, ensinando-nos que a verdadeira felicidade reside em servir sem nada esperar em troca. Inspiramo-nos em sua serenidade, aquela paz profunda de quem confia nos planos de Deus, mesmo quando o horizonte parece incerto. Que a sua magnanimidade amplie os nossos corações para que o nosso amor não fique restrito apenas aos nossos, mas que saibamos acolher cada irmão de caminhada com o mesmo olhar de mãe que ela dedicou aos filhos. Que a fortaleza dessa alma querida nos sustente nos momentos de renúncia e que, sob o manto da sua proteção espiritual, possamos sair daqui transformados, levando um pouco desta luz para o nosso cotidiano. Gratidão pela vida, gratidão pelo exemplo. Sigamos em paz sob o teu amparo. Maria, o silêncio que ensina, a força que ampara e o amor que acolhe a humanidade. Gratidão, que assim seja, um espírito amigo. É com você, Barbosa. Que lindo, né? Que lindo. Gratidão a esse espírito amigo. E com esta bela passagem que nos conta Humberto de Campos sobre a vida de Maria de Nazaré, chegamos ao final do nosso podcast, conversando sobre Jesus. Felizes por termos abordado a vida do personagem na nossa visão, a mais importante na missão de Jesus,
nos deixando exemplos de resignação, que traduz a verdadeira fé, que é a confiança absoluta em Deus, nosso Pai, que talvez sem ter a perfeita compreensão da missão que estava investida, soube passar pelos dramas mais difíceis para um espírito, transformando a dor em missões que iluminam os nossos caminhos. Que possamos refletir sobre as ações deste espírito que foi a mãe de Jesus e possamos seguir nossa caminhada de forma mais leve e sempre procurando nos momentos mais angustiantes da vida e senti-la dizer em nosso ouvido: canta, minha filha, canta, meu filho, confiai, alegrai-vos, pois atrás da porta estreita está meu filho de braços abertos para te receber. E tudo passa. Chegamos às nossas considerações finais. Ondina, com você. Muito emocionada. Pare de chorar. Que prece linda que o Irandi recebeu. E muito emocionada com os relatos. E, meus irmãos, Maria nos ensinou que amar é permanecer mesmo na dor, mesmo no silêncio. E se aprendemos a amar assim como ela vai continuar aqui, viva em nós. Obrigada a cada pessoa que esteve conosco nessa caminhada. Irandi, Barbosa, quem ouviu, quem comentou, quem compartilhou, que vocês fazem parte dessa história. Que Maria abençoe o seu lar. E até o próximo episódio, conversando sobre Jesus. Irandi, meu irmão, é contigo as considerações finais. Bom, eu faço minhas palavras a dar um Ondina, né? Que é muita emoção. Eu espero que cada um de vocês que estiveram conosco e que aqueles que ainda vão estar, né, nesses 3 episódios de Maria, que tenham aprendido tanto quanto nós sobre serenidade, equilíbrio, paz, persistência, fé e silêncio. Jesus nos abençoe. E obrigado, Ondina Barbosa, por esse momento tão especial. Eu também agradeço a todos vocês, aos nossos ouvintes, e quero convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube, Instagram e no Spotify. Obrigado aos meus amigos Ondina, Irandi, Silvia, a Adelina, que sempre esteve conosco, pela oportunidade de dividir com vocês mais uma história maravilhosa. Quero agradecer à equipe espiritual deste projeto, que nos auxilia e nos inspira, e ao nosso Mestre Jesus, por essa lição maravilhosa, e a Deus, nosso Pai. A você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus, e que o Mestre Jesus esteja em vossos corações e nunca se afaste de seus lares. Fiquem na paz.